Ok, minha gente, a partir deste canal da YouTube, eu quero vos saudar com a bendita paz do Senhor. Você que é meu seguidor deste canal, você é abençoado, você é a razão pela qual a nossa alegria se exala a cada momento. Quero dizer que aqui está o Pastor Arão, o IPSiano, com mais um convidado no dia de hoje. Saudação de acordo ao horário do dia. Seja bem-vindo e siga. Hoje estaremos a falar de um tema muito relevante. Estaremos a falar sobre o cristianismo antigo, relacionando com o cristianismo moderno, ou seja, o cristianismo antigo versus o cristianismo moderno. Conosco está o Dr. Tomás Katambi, o ministro do Evangelho, o homem que estará explicando sobre alguma coisa. Muito bem-vindo, Dr. Tomás Katambi, a este canal. Obrigado, Pastor Arão, por esse convite de estar aqui. Também quero estender a saudação aos nossos telespectadores, de acordo ao fuso horário, de onde nos assistem. E estamos aqui para, de uma maneira sucinta e mais, de fato, clara, poder contribuir neste tema que, de fato, é atual e atuante dentro das leites evangélicas. Ok, doutor. Queremos aproveitar a oportunidade, tal conforme o doutor já fez a introdução de si próprio. Doutor, a vida cristã é uma vida de muita responsabilidade, isso é sabido por todos nós, por todos os cristãos. E Angola é um país que temos crente em todo o território, de Cabinda ao Cunene. Então, nós queremos falar sobre os cristãos do Lubito, visto que o nosso espaço está delimitado cá no Lubito. Doutor, que apreciação o doutor faz sobre os cristãos do Lubito no contexto atual? Bem, obrigado por me dar a palavra, pastor. Na verdade, falar sobre temas relacionados ao cristianismo é de extrema responsabilidade, porque a ideia do que é cristianismo ainda é muito dividida por muita gente. Pessoas há que dizem que o cristianismo é cultura, não é uma cultura dos povos europeus. Pessoas há que sustentam que o cristianismo é um modo, é um estilo de vida. E, de fato, eu acredito que esta última definição, ou essa última sustentação, identifica-nos, porque de fato para nós que acreditamos em Deus, acreditamos no seu Filho, Cristo Jesus, sabemos que o cristianismo é um estilo de vida. E a pergunta que o pastor coloca-me de fato é uma pergunta extremamente importante: qual é a minha apreciação sobre ou como está o cristianismo atualmente e versus o cristianismo do passado. Na verdade, quem olha para os nossos dias e percebe aqueles que são cristãos dos nossos dias, consegue facilmente perceber que há uma certa diferença. Eu não chamaria essa diferença de ligeira, não é ligeira. De fato, é uma diferença que preocupa-nos como líderes religiosos, preocupa-nos como pessoas que, não digo muito fizeram por esse evangelho num sentido para que não pareça soberba ou egoísmo para quem nos vê agora, mas nós que chamamos, ou seja, por intermédio do Espírito Santo, pregamos para muita gente e hoje as pessoas são cristãos, não produz uma alegria nos nossos corações que é para vê-los, não é? Como é que eles estão agora. Mas eu gostava de fazer essa abordagem, se o pastor me permite, baseando-me em 3 textos bíblicos. O primeiro texto bíblico que eu gostaria de trazer para quem nos assiste agora é o texto bíblico que está em Mateus, no capítulo 24 e no seu versículo 12. Mateus 24, 12. A Bíblia vai dizer assim, no livro de Mateus 24, 12: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." A partir disso, eu gostava de trazer aqui uma narração para justificar o porquê ou qual é a razão do estado degradante da saúde espiritual de muitos cristãos nos nossos dias. O que nós vemos é que muita gente tem procurado, ou seja, tem vivido uma vida de pecado. Os cristãos têm esquecido que eles têm responsabilidades espirituais, que devem orar, que devem poder jejuar, devem poder fazer atividades que contribuam para a sua saúde espiritual. E isto tem faltado no seio da igreja. Isso tem feito com que muita gente em que se identificam com o cristianismo, são cristãos,
com o tempo, em função de uma vida de pecado, de uma vida contrária à Bíblia Sagrada, uma vida contrária à lei de Deus, haja esse esfriamento e as pessoas por pouco vão desistindo e nós sentirmos as consequências da desistência de muita gente do cristianismo na nossa sociedade, porque quanto mais cristãos desconvertem-se, mais número de ímpios acrescentam. Ok, doutor. Há anos atrás, falo isso com o doutor, também tem muitos anos de caminhada nesta jornada. A gente viu os cristãos espalhados por quase todo o Lubito. A gente, quando ia na Calumba é um dos mercados que cita cá mesmo no Lubito, a gente via pessoas a pregarem nas salinas e tudo mais, sítios que havia muita perigosidade, comediantes, mas de qualquer forma as pessoas não temiam frequentar aqueles locais. No entanto, mas os dias de hoje, nós vemos que o número de pessoas que evangelizam baixou de uma forma muito drástica. Doutor, a que se deve esta redução de pessoas que têm estado a evangelizar, a crescer a cada dia? A que se deve, na visão do senhor, do doutor? Bem, eu dizia para os nossos telespectadores lá para casa que eu estaria a abordar este assunto dentro de 4 ou 3 capítulos e 3 versículos que seriam a referência da minha abordagem aqui. E a pergunta que o pastor me faz é uma pergunta extremamente importante, porque de fato nota-se, não é, na nossa sociedade cristã, na sociedade evangélica, que as atividades espirituais, como por exemplo o evangelismo, a subida de pessoas ao monte, reduziu drasticamente. E eu quero justificar isso com base em um texto bíblico muito conhecido, que é o texto bíblico que encontra-se em 2 Timóteos, no seu capítulo 3, no seu versículo 1. Diz assim a Bíblia: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos. Por que eu trago esse texto aqui? Hoje nós vemos os cristãos fora das atividades que os caracteriza, como o evangelismo, como a subida ao monte. Já não vemos a presença massiva dos cristãos ali. Por quê? Porque os cristãos ultimamente tornaram-se mais amantes de si mesmos. Hoje as pessoas passam a vida a priorizar mais as suas vontades, a priorizar mais os seus desejos, a priorizar mais as suas paixões, do que a priorizar a obra de Deus. Na verdade, o que tem acontecido é que muitos cristãos têm colocado a obra de Deus como uma segunda opção, ou seja, já não há aquela urgência, não há aquela emoção, aquele desejo forte, não é, de sair pelas ruas, pregar o evangelho, de sair pelas ruas, subir o monte, orar pela vida de alguém, porque as pessoas estão mais olhando para si e não olhando para os outros. E eu gostava de, em gesto de solidariedade, sei que permitam-me usar essa expressão, aos que já não o fazem, não é? Que ainda tu podes voltar a fazer isso. De que maneira? Tu podes voltar a orar, tu podes voltar a ler a Bíblia, tu podes voltar a jejuar. Tudo parte de um desejo. Você tem que criar esse desejo em você. Você não pode permitir com que o prazer, o desejo, a vontade de conhecer a Deus através da sua palavra, de conhecer a Deus através da pregação do Evangelho. Isto envolve indo para a igreja, vai à igreja, não isola-se, porque o cristianismo, é impossível ver a vida cristã, como eu dizia a princípio, para nós cristãos, definimos o cristianismo diferente dos panafricanistas, que muitos deles afirmam que o cristianismo é uma cultura europeia, mas para nós cristãos, o cristianismo é um modo de vida. Então, tu podes, de fato, identificar-se, estar mergulhado nesse modo de vida, desde que tu, não é, aprendas que tu deves cultivar hábitos, porque todo modo de vida é sustentado por hábitos. Tu deves cultivar hábitos que de fato permitam com que você permaneça saudável, não é, neste modo de vida, que é a leitura da palavra, que é a vida de jejum, que é a vida de vigília, que é a busca de madrugadas, que é o evangelismo, porque quando tu evangelizas, você faz um grande trabalho para Deus, e Deus pode honrar sua vida por causa disso. Ok, doutor. Visto no cristianismo primitivo, nós víamos os discípulos no princípio da propagação do evangelho, que saíam de Jerusalém para outras cidades circunvizinhas. Nós víamos que havia amor
Entre eles havia amor, eles olhavam aquilo como um só corpo. Mas a gente podia observar que ao decorrer do tempo, nota-se que houve uma briga, como se houvesse uma briga, uma rivalidade entre as igrejas que a gente chamamos de tradicionais e as neopentecostais. O que acontece? A gente via pessoas quando eram recém-convertidos, os neófitos, frequentavam algumas igrejas antigas, eles encontravam dificuldades. Os seus pastores diziam lá que se você voltar a frequentar o monte, se você se juntar com aquele irmão, você será excomungado. Como é que o pastor vê o comportamento dos pastores que criavam dificuldade ao membro? Onde é que está erro? Será que os membros não se comportavam bem com os pastores? Ou os pastores sentiam-se preocupados com a vida da ovelha, achando que estará em disposição também aos seus cargos? Bem, pastor, eu gostava de responder essa questão que o reverendo me coloca numa dimensão mais sociológica, não é? E se me permitirem, fazendo apologia à política doutrinária, ou seja, o que acontece na verdade é que nós temos, ou seja, de lá para cá, não é? Tem se difundido várias igrejas, e que todas elas identificam-se com a pessoa de Cristo, ou seja, que podemos chamá-las de igrejas cristãs. Pois bem, mas o que tem acontecido aqui, os líderes religiosos não têm soubido ou não têm sabido que de fato o cristianismo como estilo de vida e hoje uma religião também tem um objetivo comum, ou seja, todas as religiões que se anunciam cristãs, por norma, a sua preocupação devia ser a pregação do Evangelho de Cristo. E desde que a sua ovelha vá a uma igreja, vá a um movimento, vá a um lugar, desde que não estejam a pregar algo contrário à pessoa de Cristo, eu acho que nenhum pastor devia posicionar-se contra. Mas a questão é, se os pastores têm essa noção, por que eles posicionam-se contra? Simples, porque hoje, e eu falo isso com temor e tristeza no coração, a religião, não é, muita gente usa da religião que é para poder fazer um certo negócio. As pessoas usam a religião para fazer negócio, ou seja, as pessoas hoje têm a noção que quanto mais membros tiverem, mais dinheiro a igreja produz, ou seja, a igreja tem deixado de ser uma instituição de caridade, uma instituição que as pessoas vão e encontram esperança, e tem se tornado uma empresa, tem se tornado uma máquina de produção de dinheiro. E vários são os pastores que quando percebem que ele começa a perder membros, e esses membros vão a outras igrejas, eles ficam preocupados, porque menos membros, menos valor ou menos dinheiro. Ok? É tudo uma questão também, muitas das vezes, questões de doutrinas. Geralmente há pastores. A questão que eu apresento aqui tem a ver com questões de políticas doutrinárias, ou seja, pastores há que não permitem estas coisas porque fere com o lucro da igreja. Mas tem casos que há pastores que não permitem por questões doutrinárias. Pastores acho que olham, não é, algumas igrejas como igrejas erradas, ou seja, para ele, a igreja dele é a igreja verdadeira. E quando tu tens essa noção que a tua igreja é a igreja verdadeira, que a tua igreja é a melhor de todas, eu acho que você não vai conseguir ter uma convivência sadia com os outros pastores. É o que vemos, nós temos pastores que não dão confiança aos outros pastores porque simplesmente aquele pastor acredita em alguma coisa diferente dele. Mas se nós irmos ao fundo, pastor, eles convergem em alguma coisa. Convergem em quê? Eles convergem pelo facto de todos identificarem-se com a pessoa de Cristo. E isto não devia ser problema, pelo menos são as informações ou o parecer que eu tenho a tecer neste quesito. Ok. Nós cá no Bito a gente vê que o número, não diria que decresceu, mas pronto, houve algumas alterações em que levou muita gente para a frieza espiritual. No passado nós víamos crentes assim, meio quase que disperso e tal, que não usavam sequer o desodorizante, a gente via os seus pés todos empoeirados, cara toda embalcada, mas a gente podia ver que com o passar do tempo as pessoas começaram a desenvolver, as pessoas já começaram a ficar um pouco mais pausadas, como cá o doutor, a gente consegue ver que as pessoas
procuraram emprego, começaram a trabalhar, as pessoas começaram a estudar, as pessoas começaram a exalar um bom cheiro e tudo mais. E isso deu aso a uma abertura de mente, as pessoas começaram a ter uma outra visão. Mas nessa tal outra visão que as pessoas começaram a ter, começaram a estudar, outros começaram a largar a fé porque apegaram-se à ciência, outros começaram a fazer várias outras coisas. Doutor, agora a minha pergunta é, será que esta mudança afetou a nossa vida positivamente ou negativamente? Olha, eu me respondo, mas permitam-me agora, deixa-me. Obrigado. Pastor, a pergunta que tu me colocas é uma pergunta, de fato, digamos assim, muito relevante. Mas eu gostava de respondê-la da seguinte maneira. Ali está a importância de todo aquele que é cristão ter uma base sólida da sua fé. Porque quando você se torna cristão, mas você não tem a base sólida da sua fé, quando tu vais conhecendo academias, conhecendo faculdade, mudando de classe, a noção da vida com Deus que você tem vai sendo abalada e você corre o risco de abandonar a fé. O que nós precisamos são cristãos que não identificam-se com falácias extras bíblicas. O cristão tem que identificar-se com a Bíblia Sagrada. Porque quando tu te identificares com a Bíblia Sagrada, não será um grau de licenciatura, não será uma menção honrosa, não será um diploma de PhD que vai abalar a sua fé em Deus. E eu levo você a uma reflexão curta. A Bíblia Sagrada nos conta claramente a história de homens que, apesar do conhecimento que eles tinham, eles não largaram a fé. Não largaram a fé porque eles sabiam que a minha fé em Deus é inabalável. Ou seja, eu posso estar a estudar, posso ter os graus que eu quiser ter. Mas quando se trata de Deus, quando trata-se do Evangelho de Cristo, a minha fé é inabalável, a minha fé é inquestionável, eu estou firme no que acredito, eu sei quem Jesus é, eu sei o que Jesus quer para mim, eu sei que Jesus morreu e vai voltar para me buscar, e isso torna-se algo cravado no coração da pessoa, e a pessoa não é abalado por nada nesse mundo que visa distanciá-lo ou desfazer a sua comunhão com Deus. Pronto, então queremos concluir, e para concluirmos, então queria perguntar a posição do doutor. Qual é o melhor cristianismo, antigo ou atual que a gente vive? Não sei se a resposta seria o antigo ou o presente, porque tudo é o cristianismo, mas de lá para cá, tendo em conta essa alteração, óbvio que há pessoas que alteraram, estão alterados para melhor. Algumas pessoas pioraram, mas no ponto de vista do doutor, tínhamos que viver o passado ou o presente está melhor? Bem, a pergunta que o bispo me faz é uma pergunta muito provocativa. e eu vou responder da maneira mais clara possível. Bispo, o cristianismo não mudou. O cristianismo é único. Na igreja primitiva, o cristianismo nos séculos passados, o cristianismo no nosso século, na igreja moderna, na igreja atual, se os nossos telespectadores preferirem. O cristianismo não mudou. O que mudou são as pessoas. Os agentes do cristianismo, quando digo agentes, refiro-me aos adeptos dessa religião, os cristãos, é quem mudaram a sua maneira de observar este modo de vida, essa religião, os princípios dessa religião, e mudaram os seus hábitos e costumes, mas o cristianismo permanece lá, porque o cristianismo tem a sua base enraizada na Bíblia Sagrada, e a palavra de Deus é uma palavra eterna. A palavra de Deus superou séculos para chegar até aqui. A palavra de Deus é uma palavra inadulterada, ok? É uma palavra inadulterada, repito, a palavra de Deus não tem adulterações. A palavra de Deus é fiável. E a palavra de Deus, ela nos dá bases suficientes de que não existe meio termos para se ver a vida cristã. A vida cristã é única. A vida cristã exige
a crença em Jesus Cristo, a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Aceitar Jesus como Senhor é permitir com que Ele comande a sua vida. Aceitar Jesus como Salvador é saber, é ter a noção de que você só é salvo por intermédio de Jesus. E os pilares para com que você veja Jesus não mudaram. Você precisa andar em santidade. E para você andar em santidade, você precisa conhecer a palavra, você precisa jejuar, você precisa orar. Porque foi isso que a igreja primitiva fazia. E tiveram o desempenho que tiveram quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, o livro dos Atos dos Apóstolos. E é o mesmo êxito que nós poderemos ter se nós trilharmos os mesmos caminhos dos apóstolos. É isso que eu tinha para dizer quanto a isso. Amém. Muito obrigado, doutor. O doutor é uma pessoa ocupada, mas aceitou o nosso convite para falar ao nosso canal. E a gente acredita que Angola, não só, tanto outros cristãos que estão na diáspora poderão ouvir esta mensagem. No entanto, doutor, queira mandar saudação para alguém? Bem, eu gostava de, primeiramente, novamente agradecer a Deus por esse momento que Ele proporcionou. Mandar, primeiramente, abraço, não é? Um abraço forte à minha noiva, Aldina Isaac. Ela não está aqui agora, está trabalhando nesse momento. Quero mandar um abraço para ela, um forte beijo para ela. Mandar um abraço a todos os irmãos das Assembleias de Deus Pentecostal a nível do Lubito, Benguela, Angola, África e o mundo todo. Mandar também um abraço aos membros da Assembleia de Deus, da Igreja Pentecostal Semente Santa, suas amigas, igreja que eu conheço, o reverendo Arão, um grande amigo meu. E um abraço ao homem de Deus, o irmão João, um homem por quem eu tenho muito respeito, grande mestre da palavra, ao líder Vidão. Muita gente aqui, pastor, para mandar abraço. Se formos aqui estar a mandar abraço para todo mundo, a gente não sai daqui. Nós todavia mandar um abraço fraterno, não é? A todos os nossos telespectadores, a você que vê esse vídeo agora. Deus abençoe a sua vida, que Deus visite a sua família e continue a seguir esse canal, porque há muita bênção por cá. Muito obrigado, doutor. Eu queria recomendar-te a pesquisa Pastor Arão e Pessiano. Se só puseres Pastor Arão, me vais encontrar, mas verá vários outros pastores Arão também. Como não sou único, mas para ser específico, Pastor Arão e Pessiano, ali estou. Ali tu encontras vídeos de motivação, entrevista como esta, debate, humor, todas as outras coisas, mas tudo voltado para o contexto cristão. A gente está ali para trazer mensagem para a tua vida. Quero aproveitar este canal nas nossas câmaras, mandar saudação primeiro para você, meu amigo que me assiste, mandar saudação ao nosso cameraman Pio César Kaala Kaluango, ou seja, líder Obed, mandar saudação para o pastor Abraão, mandar saudação para o São Tantos, pastor Álvaro, mandar para o pastor Antônio da Igreja do Evangelho, para o homem de Deus Ladislau, para vários homens de Deus, várias mulheres de Deus também. A serva Natuta, do Museu Origem Espiritual, o líder Neemia da organização Candelabro, o Titi Bude, e saudação extensiva, a família grande, sem pôr à margem a minha esposa Hilda e as minhas filhas Hilda, Eclésia e Arasda. No momento são 3. Deus abençoe a tua vida com todas as bênçãos celestiais. Não nos resta mais fazer nada senão falar tchau. Muito obrigado. Obrigado. Senhor abençoe. Visite o nosso canal do YouTube, Pastor Arão e Pessiano. O teu like é muito importante para nós. Para mais informações, entre em YouTube, Pastor Arão e Pessiano. Lá tem várias novidades. Contamos consigo, seu like.